E hoje nós vamos falar, né, sobre o Cristo que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 3 e depois vamos pular para o verso 6. Então diz assim, Atos capítulo 1. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Verso 6 agora. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês o viram subir. Amém? Até aí. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho então sobre alguns aspectos sobre o ministério de Jesus, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição que basicamente o ministério de Jesus, ele vai se resumir em 2 etapas, ou em 2 situações, que é aquilo que nós vamos falar sobre o estado de humilhação, né? O que é o estado de humilhação do ministério de Jesus? É justamente quando ele então se faz homem, aquilo que Paulo vai declarar, né, lá em Filipenses, né, que ele não se fez, né, como Deus, mas tomou forma de servo, ou seja, ele se humilhou ao se fazer então como homem, despindo da sua glória. Durante o seu ministério terreno, nós vamos ver que Jesus também sofreu todos os tipos então de humilhação. Por exemplo, ele foi insultado, crucificado, né? Ele ali sofreu as ofensas, foi açoitado, né? E por aí vai todos os tipos então de humilhação possível, Jesus então sofreu. Agora, quando a gente fala sobre o segundo ponto, ou a segunda etapa então do ministério de Jesus, nós estamos falando agora sobre o estado de exaltação, que é justamente sobre esses pontos aqui que nós vamos falar, que se dá então a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua volta. Quando a gente fala então sobre a ressurreição de Jesus, como destacado aqui no livro de Atos, quando nós lemos, nós vimos então que Jesus ficou ali, né, após a sua ressurreição, em torno de 40 dias ali então, falando com os apóstolos, conversando com os apóstolos a coisas acerca do reino de Deus, né? Nós vamos ver que este ponto, há grandes evidências, e de fato, grandes menções no Novo Testamento que apontam sobre a ressurreição de Jesus. A iniciar aqui no livro de Atos, né, que nós vamos ler então falando sobre essa ressurreição, nós vamos ter os próprios evangelhos testificando essa ressurreição, as próprias cartas paulinas também vão testificar sobre o Jesus que ressuscitou, o livro de Hebreus também vai falar sobre o Jesus que ressuscitou, as cartas de Pedro também vai falar sobre a ressurreição de Jesus, João também, tanto nas suas cartas quanto também em Apocalipse, vai citar sobre a ressurreição de Jesus. Então, falar sobre a ressurreição de Jesus, nós vamos ter testemunhos ali mais que abundantes, né, falando sobre, de fato, essa ressurreição de Jesus. E o próprio, digamos, avanço da igreja e a própria evangelização ali dos apóstolos, quando falar acerca do reino de Deus, também é uma testemunha ali sobre essa ressurreição de Jesus. Pois, veja bem, se Jesus não tivesse ressuscitado, não faria motivo algum, ou não teria, digamos, intenção nenhuma, para que os apóstolos continuassem pregando o evangelho acerca de Jesus.
Porque, ora bem, nós estamos falando que para pregar o Evangelho, para anunciar as verdades do Evangelho, nós estávamos falando que estes apóstolos corriam o risco de ser presos, mortos, até mesmo perder a sua cabeça por causa deste Evangelho. Olha bem, se Jesus não tivesse ressuscitado, e se de fato isso não fosse algo verdadeiro, certamente os apóstolos, ao estarem diante da decapitação, diante da morte, negariam essa mensagem. Olha, isso não é verdade não, gente, é mentira, Jesus não ressuscitou não, vamos continuar vivos. Mas de fato, estes apóstolos, ao continuarem firmes na sua palavra, e firmes no propósito a qual eles viram com seus olhos o Jesus ressuscitado, nós podemos testificar e afirmar então que o testemunho destes apóstolos e da igreja primitiva é de fato a evidência mais real que nós temos então da ressurreição de Jesus. Haja visto que eles perderam as suas vidas, muitos deles perderam a sua vida por causa dessa mensagem, por causa dessa verdade. Ainda, nós podemos falar acerca de alguns pontos também sobre essa ressurreição, ou o que essa ressurreição tem a ver de fato com alguns pontos também das nossas vidas. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, vai falar que Jesus é a primícia dos mortos, tá? Bom, nós precisamos entender alguns pontos e alguns cenários aqui. Olha, o primeiro cenário, a ressurreição de Jesus, ela se diferencia da ressurreição de outros pontos da Bíblia que nós vamos ter. Por exemplo, se nós olharmos, né, lá no Antigo Testamento, se nós olharmos também no Novo Testamento, nós vamos ter algumas ressurreições acontecendo. Por exemplo, no Novo Testamento nós vamos ter a filha de Jairo, né, que vai ressuscitar, nós vamos ter Lázaro, né, também ressuscitando. Mas todas essas ressurreições, nós vamos ter uma particularidade nela. O que vai acontecer nessas ressurreições? A pessoa que ressuscitou, a sua ressurreição ela foi devida à autoridade de alguém, ou seja, no caso o próprio Cristo, tendo autoridade sobre a morte, ordenou então que aquela pessoa viesse a ter a vida. O segundo ponto também é que essa ressurreição, ela não foi uma ressurreição, digamos, a nível de transformação corporal. Ou seja, a pessoa ressuscitou no seu corpo, com o seu próprio corpo, e o que aconteceu? O seu corpo continuou sendo um corpo corruptível. No entanto, Lázaro morreu novamente. Nós não temos o Lázaro vivo aí andando até hoje. A filha de Jairo também não está viva até hoje. Ou seja, foi uma ressurreição, digamos, devido à autoridade de Jesus sobre a morte, mas ainda no corpo corruptível. Porém, quando a gente olha para Jesus, a ressurreição de Jesus, ela vai se diferenciar sobre estes aspectos. Primeiro ponto que nós podemos pegar aí é que Jesus, então, ele não ressuscitou, digamos, debaixo da autoridade de alguém, a não ser da própria Trindade, operando ali. Nós vamos ter algumas passagens, por exemplo, que vai dizer que o próprio Deus Pai ressuscitou Jesus. Em outras passagens, o próprio Jesus se declara, então, que Ele é a ressurreição e a vida. Em outras passagens, vai dizer que é no Espírito que todas as coisas, então, se operam. Então, neste ponto, a gente declara, então, que a natureza de Jesus, ela foi uma natureza, de fato, operada ali pela própria pessoa, ou pela própria pluralidade ali da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma obra de Deus completa, não estando também debaixo da autoridade de ninguém. Ou seja, ninguém ali declarou para Jesus para que ele pudesse ressuscitar. Ele simplesmente ressuscitou devido ao seu poder, né? Neste ponto também nós vamos ver que a ressurreição de Jesus, ela vai se diferenciar, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o corpo de Jesus também, em que Jesus ressuscitou agora, não mais com um corpo corruptível, mas com um corpo incorruptível, um corpo agora transformado, né? No entanto, nós vamos ter algumas características, né, peculiares também desta ressurreição. Outro ponto também que a gente olha, né, que Paulo nos leva a declarar, né, que Jesus é a primícias, né, dos mortos,
é justamente fazendo também uma alusão às festividades judaicas. Neste sentido, nós vamos olhar que as festas judaicas eram um símbolo daquilo que iria se consumar em Cristo. Por exemplo, neste sentido, nós vamos ver que o próprio Cristo morreu numa Páscoa, certo? Ali na festa judaica, nós tínhamos então, no primeiro dia de festas, que começava ali no mês de Nisan, né, ou Nissan, nós temos ali a Páscoa, no dia 14, né, começando ali com a Páscoa. No dia seguinte, nós vamos ter a festa dos pães asmos, ou a chamada festa dos pães sem fermentos, né? Que neste ponto o povo comia, então, a alimentação, os pães ali sem fermento, de fato, simbolizando a ausência do pecado. E no dia seguinte dessa festa dos pães sem fermentos, por 7 dias, iniciava uma terceira festa, que é a chamada, então, festa das primícias, que era justamente a festa ali do início da colheita, em que o povo ali ofertava ao Senhor ali o início da colheita que iniciava ali em Israel. Então, nós temos uma sequência de 3 dias de festa, né? No caso, iniciando pela Páscoa, passando pela festa dos pães asmos, e depois, então, iniciando a festa das primícias. Quando a gente olha, então, para também Jesus, nós vamos ver que Jesus, então, ele morreu numa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Jesus ficou ali morto, digamos, no sábado, né? Ficou ali, digamos, conforme a própria palavra vai dizer, nas profundezas, no Hades ali, ficou morto ali no sábado, que era a festa dos pães asmos. Quando Jesus, então, ressuscita, né? Jesus ressuscitando agora, que festa é aquela que se iniciava ali, logo após essas outras duas? A festa das primícias, que é quando nós temos então a ressurreição de Jesus. E por essa razão também, Paulo vai declarar que Jesus é a primícia dos mortos. Ou seja, o símbolo que nós temos no Antigo Testamento, as festas, se cumprindo em Jesus. Quando a gente olha também por essa questão, sobre aqui a ressurreição de Jesus, nós vamos ver que este corpo de Jesus, aparentemente também tinha algumas diferenças, conforme nós falamos. Por exemplo, a caminho de Emaús, os discípulos não reconheceram Jesus. Outro ponto também que declara ali em Lucas, né, quando fala sobre esses discípulos a caminho de Emaús, é que os olhos dos discípulos haviam sido fechados para que eles não reconhecessem Jesus. Mas por um outro lado também, nós vamos ter Jesus aparecendo ali para esses discípulos no caminho de Emaús e logo em seguida também desaparecendo. Nós vamos ter também, quando os discípulos, né, estavam trancados, né, em uma sala, ali, Jesus também aparecendo no meio deles, mesmo com as portas trancadas. É claro que, digamos, o texto bíblico, ele é muito resumido e bem objetivo naquilo que ele quer dizer. Então, a gente não pode avançar muito mais, mas o que nós vamos ter aí é que essa diferença que nós vamos ter deste Jesus, né, digamos, ali para o Jesus que havia sido morto e crucificado, aparentemente, né, é aquilo que Paulo vai declarar lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Vamos ler lá, Paulo vai dizer isso, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra escrita. Aquilo então que Paulo, né, está declarando aqui sobre este texto, é que de fato esta incorruptibilidade, também feita ali sobre o corpo de Jesus, vai retirar toda a corruptibilidade que nós temos, ou seja, toda a nossa fraqueza de saúde, todo o nosso cansaço físico, todo o nosso cansaço espiritual, o cansaço da alma. Este corpo novo, agora ressurreto, né, ele vai ter algumas diferenças, porque ele está revestido de glória, poder e incorruptibilidade. Aquilo que Paulo então declara, conforme nós lemos aí, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 53. Nós falamos aqui então sobre esses participantes então da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela difere então sobre a ressurreição de outros casos que nós temos na Bíblia, tá?
todas as outras ressurreições que nós temos na Bíblia foram debaixo da autoridade de um profeta, né? Ou debaixo da autoridade de Jesus, no caso do Novo Testamento, ou debaixo da autoridade de um apóstolo declarando o nome de Jesus. Então perceba que neste caso, Jesus ele não ressuscitou debaixo de uma autoridade ou de alguém, né? Ou de um ser humano especificamente, mas ele ressuscitou ali em uma ação conjunta de Deus Pai, conforme Atos 2, versículo 24, Pedro vai declarar que Deus Pai o ressuscitou. Além disso, Romanos também vai declarar, né, que Deus Pai o ressuscitou. Mas o próprio Evangelho de João vai declarar lá que Jesus tinha autoridade para entregar a sua vida e autoridade para retomar a sua vida, ou seja, nele está também a ressurreição. Neste ponto, então, nós podemos concluir, então, que a ressurreição de Jesus, tanto o Pai quanto o Filho, estiveram envolvidos, então, nessa obra redentora. Bom, agora a gente precisa entender também sobre alguns pontos aqui, sobre o motivo da ressurreição de Jesus e a importância dessa doutrina para a gente entender o que ela quer nos ensinar. Primeiro ponto, olha só, quando a gente olha para a igreja primitiva, nós já comentamos algumas vezes aqui, que lá no início, né, do primeiro século, nós tínhamos a corrente, né, da filosofia grega, que ia afirmar o seguinte: olha, a matéria, tudo aquilo que é físico, é ruim, é mal. Nós temos no universo, né, uma briga constante entre o bem e o mal. E o bem é tudo aquilo que é espiritual. E o mal é tudo aquilo que é físico, corporal e carnal. No decorrer do tempo, essa filosofia foi chamada então de gnosticismo, né? Chegando ao ponto até de algum desses gnósticos negarem que Jesus não veio em carne, Jesus não veio em corpo. Por essa razão, João vai declarar lá nas suas cartas, vai dizer: todo aquele que nega que Jesus não veio em carne, Jesus não veio em corpo, este é do anticristo. Ou seja, esta afirmação, então, dizer que a matéria é ruim, a matéria é má, e que o corpo físico é ruim, é mau, isso, na verdade, é uma ideia antibíblica, é uma ideia que não está compatível com os ideais bíblicos. Uma vez que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, logo após criar todas as coisas, inclusive o mundo material e o mundo físico, Deus vai declarar: e viu Deus que tudo o que havia feito era muito bom. Ou seja, então neste ponto a gente olha então que para o estado natural das coisas, a natureza, o mundo físico, o seu corpo, né, tudo aquilo que nós podemos ver e tocar, isto é bom. Isso de fato foi muito bom. Deus criou então isso com bondade e tudo nisso que nós podemos ver faz parte então da criação de Deus. O grande problema é que o pecado então, ele corrompeu essa natureza. Ou seja, aquilo que nós temos agora, aquilo que nós vemos agora, foi corrompido pelo pecado. Mas é uma natureza, digamos, originariamente criada como boa, né? E nós podemos ver algumas qualidades dessa bondade de Deus manifestada ali, até mesmo naquele, digamos assim, quando a gente olha para uma pessoa, a pessoa não é cristã, né? A pessoa não reconheceu Cristo ainda, de certa maneira nós podemos ver traços da bondade de Deus, até mesmo no ímpio. Ou seja, nós vamos ver ímpios, por exemplo, pessoas não cristãs, por exemplo, que são boas, que são legais, né, que são, digamos, fazem boas obras, têm a capacidade de amar, têm a sua capacidade até mesmo na sua limitação, de certa maneira, ainda sem Cristo, de glorificar Deus de alguma maneira. Então perceba, por mais que o pecado ele vem, né, e ele é completamente contrário à vontade de Deus, e corrompeu, né, ali, digamos, a criação, ainda assim nós podemos ver traços dessa bondade, até mesmo no ímpio. Olha só, é interessante que quando a gente pega aqui sobre esse processo da ressurreição, então,
O que nós podemos ver ali é que, de certa maneira, a ressurreição corporal de Cristo manifesta também aquilo que vai acontecer no processo escatológico. Ou seja, uma vez que Cristo ressuscitou corporalmente, toda a natureza e toda a criação também será remida neste processo da ressurreição. É aquilo que nós vamos pegar sobre os processos escatológicos. Olha só, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, vai declarar: viveremos eternamente em novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça, conforme 2 Pedro 3,13. Além do mais, o corpo físico ressuscitado de Jesus confirma que a criação original do homem que Deus fez, ela é boa. Então, neste ponto, quando Jesus ressuscita no seu corpo, está mostrando e está declarando em um estado escatológico também, que toda essa criação também, ela será remida. E tudo aquilo que Deus fez, foi bom. É interessante isso, porque a gente precisa entender sobre o nosso, até mesmo olhando para o estado de eternidade. Gente, no estado de eternidade, nós não desfrutaremos tão somente espiritualmente, né? No estado de eternidade, nós desfrutaremos também de todo o processo daquilo que Deus tem preparado também para nós, em um aspecto corpóreo. Uma vez Cristo ressuscitou no seu corpo físico, assim também nós ressuscitaremos. É aquilo que Paulo vai deixar bem claro lá em Tessalonicenses, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nas nuvens, e nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com o Senhor também nas nuvens. Então, neste ponto, nós vamos ver que aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer é que tudo aquilo que nós temos sobre a criação, ela será então restaurada, e toda a criação é boa. Além do mais, nós vamos ter também sobre um outro aspecto daquilo que é a ressurreição. Olha, na semana passada, ao falar sobre a obra redentora de Cristo, nós podemos aprender que a morte de Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Isto é, a morte de Cristo, ela pagou os nossos pecados. A morte de Cristo faz então com que nós não tenhamos nenhuma dívida contra Deus, né, por causa dos nossos pecados. Agora, o que assegura a nossa justificação e nos faz tornar-nos justos diante de Deus é justamente a ressurreição. Olha, é neste ponto então que nós olhamos sobre aquilo que a Bíblia vai nos dizer lá em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz o seguinte, olha só, Efésios, capítulo 2, e Efésios capítulo 1 também, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Efésios capítulo 2. Olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O novo nascimento, então, ele vai declarar que uma vez que nós estamos mortos para este mundo e ressuscitamos agora em Cristo Jesus. E agora, aquilo que é a nossa vida em Cristo Jesus nos assegura agora justamente um ponto, né, digamos, de uma nova vida em Cristo. É interessante isso, porque essa semana, né, eu estava pensando que muitas vezes nós passamos por coisas ruins nas nossas vidas, não é verdade? E muitas vezes nós queremos tratar essas coisas ruins como se fosse, digamos, uma espécie de maldição sobre as nossas vidas.
ou uma espécie até mesmo de uma situação, quem sabe, algo espiritual, como um diabo atacando nas nossas vidas. Mas, irmão, se nós pararmos para pensar, isso é somente para quem está em Cristo. Tá? E isso é somente para quem está em Cristo. Paulo também vai assegurar sobre esse aspecto da ressurreição de Cristo, que subiu aos céus, conforme ele vai dizer. Efésios, capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Este versículo nos faz entender uma coisa, que até mesmo aquilo que parece ser ruim nas nossas vidas é bênção de Deus para nós. Talvez a gente não consiga compreender, talvez a gente não consiga entender, mas de certa maneira Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, até mesmo aquela enfermidade que vem nas nossas vidas, que muitas vezes a gente quer encarar como uma maldição, ou quer encarar como algo ruim, irmãos, a gente precisa entender, talvez você não está entendendo o processo, talvez você não está entendendo a situação, mas no final de tudo, Deus está te abençoando. No final de tudo, é bênção para a sua vida. Talvez você perde um emprego, e quem sabe você não entende aquela condição, você não entende aquilo que está acontecendo, e quem sabe vem o desespero, e quem sabe você enxerga aquilo como até mesmo uma maldição. Mas eu quero dizer para você, Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ainda que a gente vê uma condição ruim acontecendo nas nossas vidas, enxergue da seguinte maneira: para aquele que está em Cristo não há maldição sobre a sua vida, o pecado não tem poder sobre a sua vida, para aquele que está em Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Muitas vezes, o mal ele pode vir para as nossas vidas. Talvez uma situação ruim pode acontecer para as nossas vidas. Mas entenda que até mesmo nessa situação ruim, Deus está te abençoando de alguma maneira. Deus está te abençoando de alguma forma. Talvez você não entenda o processo. Talvez você não entenda a situação. Mas aquilo que Paulo e Tiago vai dizer muito bem, né? Deus de fato, se está faltando alguma coisa, peça sabedoria a Deus. Tiago vai dizer: e se cairdes na tribulação, se cairdes nas aflições, alegre-se por isso, porque Deus está aperfeiçoando a sua vida. Então entenda, né, que aquilo que a Bíblia, a palavra vai nos dizer, que por mais que a gente não entenda o processo das nossas vidas, as bênçãos de Deus, elas não se resumem somente nas felicidades das nossas vidas. As bênçãos de Deus não se resumem somente nas alegrias das nossas vidas. Mas as bênçãos de Deus também podem se estender nas tristezas e nas provações, a fim de que nós venhamos ser aperfeiçoados por Ele dia após dia. Além do mais, nós vamos ver que o processo da ressurreição de Jesus nos mostra também para conhecer o poder de Deus sobre as nossas vidas. E esse poder de Deus sobre as nossas vidas também constitui sobre o poder para a realização da obra no reino. Uma vez que o que nós lemos aqui em Atos, né, no capítulo 1, conforme nós lemos, Atos no capítulo 1, na qual Jesus declara, após a ressurreição, que os apóstolos ali receberiam então poder do Espírito. E neste sentido nós vamos ver então que a ressurreição de Jesus também nos assegura ali o poder do Espírito sobre as nossas vidas. Haja visto que lá em próprio João, né, quando Jesus fala lá no Evangelho de João 14, que ele enviaria o Consolador. Ou seja, após o fim do ministério terreno de Jesus, então nós temos ali a atuação do Espírito Santo, o poder de Deus, poder do Espírito atuando agora sobre a igreja.
Então a ressurreição de Jesus também assegura aí o poder do Espírito sobre as nossas vidas. Falamos então que a ressurreição de Jesus assegura também a nossa justificação, conforme Romanos, capítulo 4 vai dizer: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. A ressurreição nada mais é do que a declaração da aprovação de Deus sobre a obra redentora de Cristo. Uma vez que Jesus diz ali, está consumado, olha, está pago, não há dívida alguma, estou aqui pagando tudo, né? Quando Jesus morre, fica ali, né, 3 dias no ventre da terra, conforme ele compara isso também ao episódio de Jonas, e Deus ali, o Pai, juntamente Jesus ali operando, o Espírito operando, ressuscita, ali nós temos ali uma aprovação da obra redentora de Cristo. Neste ponto, então, Jesus ressurreto, nós temos Deus aprovando ali, então, todo o processo, né, de consumação do pecado. Não havia agora mais pena nenhuma a ser paga ali, porque Jesus, então, havia pago todas as coisas. Bom, além do mais, nós temos aqui o exemplo futuro, né, sobre aquilo também que nos acontecerá. Ali após a ressurreição de Jesus, nós temos agora, assim como 1 Coríntios capítulo 6, 14, olha só, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, neste sentido, assim como Jesus foi ressuscitado, nós, aqueles que morrerem em Cristo, ou nós que morremos em Cristo, também seremos ressuscitados. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele morreu, nós também morreremos para o pecado. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, neste ponto, o que nós temos aqui é que Jesus, assim como ele venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou, isso também se replica para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. É claro que neste ponto nós vamos ter aqui uma questão futura e escatológica daquilo que está para acontecer. É interessante isso, que digamos que a volta de Cristo é que consumará todas as coisas no aspecto da ressurreição da sua igreja. Neste ponto a gente olha então que quando Cristo retornar, aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar e os que estiverem vivos se encontrarão com Cristo. Isso é uma consumação futura. É interessante que no texto de Atos, conforme nós lemos aqui, os próprios discípulos tinham essa dúvida. Jesus, é agora então que o reino irá se restaurar, o reino de Israel irá se restaurar? E Jesus fala o seguinte, olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, né? Vocês precisam receber o poder aí do Espírito primeiro, evangelizar, pregar, enfim, né? E depois disso Jesus sobe aos céus. O que nós temos aqui é que a ressurreição futura dos crentes está estritamente ligado com a volta de Cristo, tá? E quando a gente olha para este texto aqui, nós vamos ver então que a volta de Jesus, ela cabe a Deus Pai, certo? Ou seja, Deus Pai então é que fixou a essa data aí, né, conforme a sua própria autoridade. É interessante isso, porque para a gente, talvez fique um pouco difícil de conhecer. Olha, Jesus sabe do dia da sua volta. Tem até um texto, né, que vai dizer que, olha, somente o Pai sabe o dia que é a volta de Jesus. E muitas vezes o que a gente faz? Não, Jesus, ele não sabe. Aliás, ele não sabia, porque ele era humano. Agora ele sabe, porque é divino, né? Irmãos, essa concepção, ensinada dessa maneira, é uma concepção equivocada. É uma concepção errada. Por quê? Se nós falarmos então que Jesus, humano, não sabia da sua volta, né? E o Jesus divino agora ele sabe da sua volta, nós estamos querendo separar as naturezas de Jesus, né?
É aquilo que lá no passado nós chamamos de nestorianismo. Ou seja, Jesus tinha uma natureza humana que não sabia, e Jesus tem uma natureza divina que sabe. Na verdade, as naturezas humanas e divinas de Jesus são inseparáveis. Não tem como a gente separar a natureza humana e divina de Jesus. O próprio Paulo declara muito bem isso quando ele vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se não me engano, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, até mesmo quando Jesus subiu aos céus, está lá agora à destra do Pai, ele ainda continua com a sua natureza humana. Ele é o mediador. Quem? Jesus Cristo, homem. Então, neste ponto, quando a gente olha nessas passagens, quando Jesus fala sobre a volta, que somente o Pai sabe, e aquilo que também aqui que Lucas, através escrevendo Atos, ele vai dizer mais uma vez aqui, citando uma fala de Jesus, que cabe ao Pai, é justamente sobre aquilo que nós vamos chamar da economia da Trindade. Deus é um ser pluripessoal. Hoje nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente consegue compreender isso de forma concreta e definitiva? Não, porque nós somos limitados. Nós tentamos entender. Mas essa concepção do retorno da volta de Cristo é uma competência do Pai. Ou seja, é o Pai, então, que declarou e fixou essa data conforme a sua própria autoridade. Então, neste ponto, quando Jesus, tanto lá, quando ele fala que somente o Pai sabe, não o Filho do Homem, e aqui também em Lucas declara, em Atos, melhor dizendo, Lucas escrevendo, declara sobre essa mesma fala, em ambos casos, Jesus está apontando para a autoridade do Pai. É o Pai que decretou, é o Pai que fixou, então, essa data, tá bom? Exatamente. Exatamente, se fez forma de servo. Jesus despiu da sua glória e se fez como forma de servo, tá? Agora, tentar explicar essas duas passagens, querendo separar as naturezas de Jesus, a gente corre um grave erro, de querer dizer que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Não tem como. Tá? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus aponta para o retorno e fala que o Filho do Homem não sabe, mas apenas Deus Pai, ele está apontando para a economia da Trindade. É Deus Pai que tem isso estabelecido, ok? Pergunta. É algo definido por Deus Pai. É isso que nós podemos afirmar. Tá? É Deus Pai que decretou isso conforme a sua autoridade. Tá bom? Uhum. Pois é, porque tipo assim, a gente está querendo separar as naturezas e não tem como separar as naturezas. Neste ponto, quando ele afirma isso, ele está apontando então para a economia da Trindade. É Deus Pai que estabeleceu, tá bom? Exatamente. 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 Por exemplo, vamos falar aqui sobre salvação, tá? Sobre salvação. Quem leva o pecador para converter? Quem é que leva? Quem? Não é o Espírito Santo. Não é. Quem leva o pecador é o Pai. Se o Pai não trouxer a mim, ninguém pode chegar. Ou seja, é o Pai que leva o pecador, tá? Quem convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo que convence, mas é o Pai que leva, tá? Quem conserva? Quem conserva? Jesus. Aquele que o Pai colocar nas minhas mãos, ninguém pode arrebatar. É Jesus que conserva. Tá vendo? Então, cada um tem uma função. Cada um faz alguma coisa, tá? Qual? João 15,16? Vamos ler lá.
Não foste vós que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e designei para que vocês vão, deem fruto e o fruto permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, e lhes concedam. Ou seja, aqui no caso, nós temos uma questão da escolha de Deus como ser pluripessoal, certo? Ou seja, Jesus escolhe? Escolhe. Mas quem é que levou? O Pai. O Pai continua levando, né? Jesus. Mas o Pai continua levando. Então, quando a gente olha sobre esses aspectos, gente, sobre a economia da Trindade e a pluripessoalidade, a gente vai ter as nossas dificuldades, as nossas limitações de entender. Como eu disse aqui, muitas vezes, talvez aquilo que mais se assemelha à Trindade, num aspecto humano, né? Hoje, que a gente pode fazer uma alusão, é a própria instituição familiar, o casamento, tá? O casamento, por exemplo, nós temos ali uma formação de homem e mulher. O que a Bíblia vai declarar? Eles se tornam uma só carne, certo? Uma só carne. Aos olhos de Deus, um casal, né, é uma pessoa, uma só carne, tá? Mas quando a gente olha individualmente, né, ali, nós temos dois, um homem e uma mulher. E cada um neste casamento tem uma função diferente, né? Cada um neste casamento vai ter, digamos, um papel diferente. Tem coisa que cabe ao homem, tem coisa que cabe à mulher. Mas uma vez casados, o que nós temos do ponto de vista de Deus, nós temos uma só carne ali. Então, neste sentido, quando a gente olha também sobre esses aspectos do papel da pluripessoalidade, cada um vai ter ali, digamos, um papel na obra da salvação. Por essa razão, nós vamos ser o próprio Jesus declarando: olha, quando você for batizar, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um, né, vai ter um papel fundamental ali no processo da salvação, e da mesma forma também do retorno de Cristo, né? Falando do retorno de Cristo aqui, o que nós temos aqui então, por exemplo, que o Pai declarou a data, né? Sabemos qual data é? Não sabemos, tá? Tem, de vez em quando aparece um querendo adivinhar, mas não dá para saber, tá? Nós vamos ter o retorno triunfal de Cristo, certo? Deixado ali então, que vai mostrar com toda a sua glória Cristo retornando. Mas por um outro lado também nós temos o Espírito Santo agindo nessa volta. De que maneira? Paulo vai declarar: o Espírito foi deixado como penhor da volta de Cristo. Ou seja, ele é a garantia de que Cristo retornará para buscar a sua igreja. Então, nessa situação toda, nós vamos ter aqui os três também trabalhando para, tanto na ressurreição, quanto na ascensão e também quanto na volta, tá ok? Bom, por um outro lado também, nós vamos ter também a questão ética da ressurreição. Paulo vai declarar: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Por essa razão, nós vamos ter então que a obra do Senhor, ela é para que nós venhamos ser firmes, a ressurreição do Senhor, ela declara que nós vamos ser firmes na obra dele, uma vez que sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é inútil ou não é em vão. Na verdade, se nós pararmos para ler 1 Coríntios capítulo 15, tá? Paulo vai trazer ali um discurso muito forte e incisivo sobre a ressurreição. Uma vez que havia na igreja de Corinto pessoas dizendo o seguinte: olha, esse negócio de ressurreição, isso não existe não, sabe? Esse negócio de ressurreição é um negócio assim que morreu, acabou, sabe? Mas aí o que Paulo vai dizer? Olha, vocês estão negando a ressurreição, vocês estão negando a própria fé de vocês. Então, todo o nosso trabalho é em vão, todo o nosso trabalho é inútil. Então, Paulo vai declarar aqui, justamente sobre este aspecto aqui da ressurreição de Cristo, mostrando que, por causa da ressurreição, precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos fazer a obra de Deus. Por causa da ressurreição de Cristo, né, vencendo a morte, né, justamente todos nós também venceremos a morte. Então nós vamos ter que justamente a ressurreição de Cristo, ela nos traz também uma questão ética sobre as nossas vidas. Bom, agora falando um pouquinho sobre a ascensão aos céus, o que isso vai nos ensinar? Primeiro ponto, o céu é um lugar real,
Tá? Quando Jesus, então, sobe aos céus, conforme a narrativa de Atos ali, Jesus ele foi para algum lugar. E é interessante isso, que ele foi com o seu corpo corporal, né? O seu corpo ressuscitado. Bom, neste ponto, a gente olha então para aquilo que a Bíblia quer nos dizer, que a Bíblia nos aponta, né? É que um céu, então, é um local físico, um local real, melhor dizendo, é um local real. Cristo está lá, foi para lá e assentou-se à destra do Pai. Neste ponto, nós vamos olhar então, conforme a própria palavra vai dizer, é que o céu não é apenas um estado de existência, tá? Muitas pessoas acham ou colocam, né, como o céu simplesmente um local temporário, mas não. Quando a gente olha ali, o próprio Jesus vai declarar no Evangelho de João também, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Neste sentido, apontando então sobre a realidade do céu, e ele mesmo indo para lá com o seu corpo físico, mostra então que o céu não é um estado temporário, não é um estado imaginário, mas Jesus, neste momento, está nos céus, à destra do Pai. Somente lá? De maneira alguma, tá? Porque uma vez que ele subiu para lá, a sua presença não se limita somente aos céus. Vamos lembrar aquilo que Jesus vai dizer também: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também estarei. Então, Jesus está à destra do Pai, mas também está aqui neste local. Então, neste ponto, a gente percebe que Jesus, ele subiu aos céus, está à destra do Pai, mas não se limita a sua presença somente aos céus. Nós vamos ver, por exemplo, quando quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu ali Jesus, como filho do homem, né? Paulo, a caminho de Damasco também, ele tem ali uma experiência com o próprio Cristo, agora ressurreto. Então, neste sentido, Jesus ele não está limitado ali àquele local para onde ele subiu, mas a sua presença, pelo fato também de ser Deus, ele também é onipresente e pode estar também onde estiver reunido em seu nome. Além do mais, nós vamos ver que ali temos o estado de exaltação divina, né? Conforme nós vamos ter essa ascensão de Jesus aos céus, e ali ele subindo e sentando ao trono, né? Nós vamos ter, conforme Filipenses 2,9, Deus o exaltou sobremaneira. E Paulo vai declarar lá em Timóteo, ele foi recebido em glória. Além do mais, nós vamos pegar aqui que o próprio livro de Hebreus vai dizer que depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita e majestade nas alturas. E Efésios vai declarar que muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser pronunciado. Então a ascensão de Jesus proclama a sua exaltação divina, o seu estado de autoridade. Além do mais, esse estado de autoridade que Cristo recebeu, a igreja também receberá. Vamos lembrar que Paulo vai declarar, falando também para a igreja de Corinto, né? Olha, não sabeis vocês que lá no dia do juízo, vocês também vão julgar os anjos? Então, este estado de autoridade que Cristo recebeu após ali a ressurreição, a ascensão e agora com autoridade, a igreja também receberá no dia do julgamento, receberá também no dia do juízo. Lembrando que esta obra, né, ela se completará justamente, né, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, tudo estará então plenamente consumado em todos os âmbitos, tá? O próprio salmista vai declarar: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Salmo também 110 vai declarar que o Filho do Homem havia de assentar ao trono e colocar todos os seus inimigos no estrado dos seus pés. Paulo também vai declarar isso, e Hebreus também vai declarar isso, ou seja, o retorno de Cristo, né, se consumará em que todos os inimigos de Cristo será colocado então debaixo dos seus pés. Bom, quando a gente olha, passa um slide, por favor. Quando a gente olha sobre estes pontos, passa um slide, por favor, não está passando aqui não.
Quando a gente olha sobre esses pontos, a gente pode separar então. Volta um, por favor. Não, passa um. Então é esse aqui. Vamos lá então. É o que nós falamos aqui. Bom, a ascensão de Cristo prefigura também a nossa ascensão. Mais uma vez, Paulo lá em Tessalonicenses. Vamos subir aos céus e encontrar com Cristo. A ascensão de Cristo reflete também o local da sua autoridade. A igreja também há de julgar os ímpios e os anjos. E a ascensão de Cristo aos céus reflete também um local preparado para aqueles também que morrem em Cristo, que estão em Cristo, e aqueles que viverão com Cristo eternamente. Aí pode passar o próximo. Pronto. Então, olha só, nós temos então, falamos aqui, 2 estados de Cristo, tá? O estado de humilhação. O que é o estado de humilhação então? É a sua encarnação, seu sofrimento, a sua morte e o seu sepultamento. Tudo isso aqui faz parte do ministério terreno de Cristo, certo? Agora, o estado de exaltação, quando Cristo agora ressuscita, sobe aos céus, assenta à direita de Deus e voltará em poder e glória, nós temos agora o seu estado de exaltação, ou seja, o Cristo agora com o seu estado ali de, digamos assim, de um ser glorificado, né? Agora mostrando com todo o seu poder e a sua glória. Vamos lembrar que quando Jesus estava ali para ser crucificado, o que aconteceu? O que o pessoal diz? Olha, você é filho de Deus, se você é o Messias, desce da cruz aí agora. Manda seus anjos, cadê os seus anjos aí? E Jesus, o que ele fez? Ficou calado, né? Por toda a inquisição que ele sofreu ali diante de Pilatos, diante de Herodes, a palavra vai dizer que ele foi levado mudo, como uma ovelha ao matadouro. Agora, por um outro lado, no seu estado de exaltação, esse Cristo que foi transpassado no ministério terreno, ele retorna agora, conforme Apocalipse, com os seus olhos como chama de fogo, com todo o seu poder, os seus cabelos brancos como a neve, né? Uma espada poderosa para trazer justiça e trazer condenação a todos aqueles que rejeitaram e negaram o seu poder e o seu ministério. Então nós vamos ter aqui, em um primeiro momento, né, no seu estado de humilhação, o Cristo que manifestou o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E no estado de exaltação nós vamos ter agora o Cristo, né, que manifestará a ira e a justiça sobre todo o pecador e todo aquele que negou então o seu ministério e aquilo que ele era. E quando se dará isso, né? Passa um slide, por favor. Passa aí. Quando se dará isso? Na sua volta. Cristo voltará de uma forma física, visível, e que todo olho verá. Neste sentido, nós vamos ver algumas palavras que vão definir ali a volta de Cristo, como a parousia, o Apocalipse e a Epifania, né? Que é justamente a presença, a revelação e o aparecimento glorioso. Todas essas palavras aqui, elas manifestam de alguma forma a volta e o retorno de Cristo. Agora, como que Cristo retornará? Nós lemos lá em Atos, da mesma forma que os apóstolos viram ele subir, todos aqueles então verão Cristo descer mais uma vez, retornando para buscar a sua igreja. Será então um retorno físico e visível, todos vão ver, não há quem não possa ver Cristo retornando. E neste sentido, nós vamos pegar aqui, né, que há um propósito para isso. Qual que é este propósito? Julgar todos os pecadores, julgar o mundo, né, e de fato ali trazer ali uma vitória definitiva sobre a morte, sobre o pecado e sobre tudo aquilo, né, que vai estabelecer então o seu reino para todo sempre. Neste sentido, nós vamos pegar então que este mesmo Cristo que subiu é o Cristo que vai voltar, né?
Aqui a gente não está entrando muito nos detalhes, né, nos pontos dessa volta, de como vai se dar essa volta, né? Mas o que nós temos aqui, uma certeza que podemos afirmar, que independente do posicionamento do ponto de vista, Cristo retornará para buscar a sua igreja, de uma forma visível, de uma forma real, né? E, gente, é interessante isso, porque muitas vezes, muitas pessoas tentam refutar isso, olha, Cristo não vai voltar. Ou muitos já dizem, Cristo já voltou, né? Cristo retornou quando a pessoa morreu, né? Uma pessoa morreu, Cristo voltou para a pessoa, né? Mas para nós que estamos aqui, não vai ter esse negócio não, né? O que é uma ideia completamente contrária daquilo que a palavra vai nos dizer. Porque a palavra declara de uma forma verdadeira e real: Cristo retornará para buscar a sua igreja.